ouvintes da Vibe Mundial, mais um encontro com vocês aqui, programa Ferramentas da Consciência começando. Eu sou Caterina Smela, estou recebendo aqui José Otávio, muito obrigado. E a nossa convidada de hoje é Paula Kim. Ela é roteirista e diretora do filme que está em cartaz aqui ainda em São Paulo, então corre para ver, que é Diário de Viagem, que é um filme que aborda um tema muito bacana que a gente vai conversar agora, que são transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, a nossa distorção de imagem, como que a gente enxerga o nosso corpo, como é que tudo isso, né, faz a gente aí trazer para a mente e trazer para a nossa vivência as questões, né? E a Paula vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Bem-vinda, Paula, obrigada. Obrigada, Caterina, por ter chamado. Imagina. É uma honra estar aqui. E obrigada por dar esse espaço, né, pra gente falar numa questão tão difícil ainda. Sim, né, na verdade a gente acabou se encontrando, né, não eu e a Paula, mas eu e a mãe da Paula, e ela comentou comigo sobre esse projeto super legal que você desenvolve agora com o filme, mas você já tem um projeto anterior, né? Sim. Que tá lá no Instagram pra quem quiser acompanhar, que é o @sobre nossa visão distorcida. Isso mesmo, eu criei o Sobre Nossa Visão Distorcida em 2015, porque, assim, voltando um pouco, né? Eu tenho formação em audiovisual. Uhum. E aí, como eu tinha tido, na minha adolescência, essa experiência com transtorno alimentar, eu sempre quis fazer alguma coisa em relação às pessoas, às jovens, né? Sim. Que poderiam chegar no ponto que eu cheguei, né? Então, eu queria ajudar um pouco as pessoas. E aí, depois de me formar, eu queria fazer um documentário sobre transtornos alimentares. Conversei com várias meninas. E eu nasci nos anos 80, né? Então, na minha adolescência, a internet não era tão forte. Sim. Quando eu comecei a falar com essas meninas, que eram todas, assim, no mínimo 10 anos mais novas que eu, elas falaram muito da internet. Que muitas começaram a ficar doentes na internet, ou muitas começaram a melhorar por causa de blogs também. E aí eu resolvi, em vez de fazer o documentário, criar essa plataforma que chama mesmo Sobre Nossa Visão Distorcida. Tem o site, sobrenossavisãodistorcida.com. que tem relatos de várias pessoas, e depois a gente foi pro Instagram, que é onde essa faixa etária tá mais, onde a gente coloca algumas frases, alguns relatos, algumas imagens, algumas informações que possam ajudar, faz lives de vez em quando. Sim, sim. A gente sabe que essa é uma questão que não é de agora, mas a inserção dessa juventude na internet, com toda essa questão comparativa do corpo, os filtros, né, que, por exemplo, aplicativos como o Instagram disponibilizam, que transformam o corpo, né, e deixam de mostrar a realidade, faz com que o jovem olhe aquela pessoa famosa e já não se identifique. Então, essa distorção piora, né? Sim, piora. A gente tá falando de jovens, né? Mas eu acho que, assim, a gente pode trazer pra gente também, com né? Certeza. Se a gente, por exemplo, o filme. Eu fui criar a página do filme, né? Aí você faz um post e aí 5 minutos depois você tá olhando. Aí você tá vendo quem que chegou. Será que a hashtag funcionou ou não funcionou? Eu faço isso com o filme. Imagina quem tem conta própria, porque eu não tenho conta própria. Sim. Imagina você posta uma foto sua, uma foto com seu namorado, uma foto com seu filho, sei lá. E aí é óbvio que você vai ficar vendo, aquela pessoa não gostou, quem curtiu. Comentários, né? A gente fica louco. Imagina uma adolescente que está se transformando, né? Começando a ter transformações corporais. Às vezes na escola você começa a ter amizades diferentes, vai viajar, vai pra praia. A adolescência, ela já é um momento de você se colocar pro mundo para você receber a aceitação, né? Exatamente. A gente fala muito aqui que a gente faz muito, né? A gente faz muito para se sentir aceito, amado. Então, quando eu posto uma foto e mesmo que não tenha ninguém que fale mal, mas que eu não recebo as curtidas que eu imaginava, aquilo já me choca, né? Ou então você imaginava, às vezes, né? Exatamente. Às vezes a pessoa nem entrou na internet. Exatamente. Eu começo a pensar que aquilo ali não tá legal, tem alguma coisa errada comigo, isso, né? E deixa eu te perguntar, a gente falou aqui, né? Você passou por uma questão, né? De transtorno alimentar. Anorexia, né? E primeira coisa que eu acho super impactante, que é uma coisa que você traz, transtorno alimentar tem cura, né? Sim. Isso é uma coisa bem forte, assim, que eu vejo no teu depoimento. A mensagem que eu quero passar mesmo. Eu falo sobre esse assunto para dizer que, assim, que eu tive transtorno alimentar, mas eu acredito, assim, que depressão tem... Porque tem gente que é crônico, né? Existe a doença crônica. Mas eu acho que muito dessa cronicidade, eu falo da minha própria experiência, mas é isso, a gente só fala de acordo com o nosso modelo. Eu acredito que a gente não sabe muito sobre o assunto, assim.
né? A gente tem o diagnóstico e tá lá no DSM, né? Que é o livro dos médicos, que é uma doença. Mas eu tenho um amigo que foi pra psiquiatria, que estudou comigo, ele fala assim, tudo que a gente não consegue curar direito com remédios, vai pra psiquiatria. Sim. Né? Porque a gente sabe muito pouco da gente mesmo. Sim. Então, assim, se eu tenho essa experiência que eu melhorei 100%, e não é essa coisa de, estou em remissão, eu não vejo dessa maneira, porque nunca voltou. Eu já fui pra terapia várias vezes depois por 10 milhões de razões, mas o transtorno alimentar de eu negar comida nunca mais voltou. Então, assim, não acho que todo mundo vai ter essa oportunidade que eu tive, né? Sim. Mas existe. Inclusive esse programa é uma oportunidade para você que está ouvindo agora, porque assim, o transtorno alimentar ele começa devagarzinho. Eu vou até pedir para Paula, como ela já passou por isso, tentar dar alguns sintomas, né, José, alguns sinais que os pais que estão ouvindo, que os avós, os tios, até os próprios irmãos podem começar a reparar no adolescente, né, na criança pré-adolescente ali. O que eu posso prestar atenção, Paula? Estou na minha casa, quais são as situações que você vivenciou que você diria para essas pessoas prestarem atenção? Uma coisa, no meu caso, hoje em dia tem essa coisa da alimentação transtornada, vem de várias maneiras. Não necessariamente uma pessoa precisa perder peso para ter um transtorno alimentar. E hoje em dia até existe uma doença nova, assim, que eles começaram a considerar como doença, que já era uma doença psicológica, né? Transtorno alimentar não especificado, que é uma pessoa que não precisa, no caso das meninas, ela não precisa ter amenorreia, não precisa ter parado de menstruar para não comer, mas é uma pessoa que faz dieta, depois vomita, depois volta ao peso, depois tem compulsão. Essas pessoas que não estão bem com a comida, é considerado transtorno alimentar. Daí até pra gente dizer que é a pessoa onde a alimentação é o viés principal da vida. Sim. É isso mesmo, né? Quando você só pensa nisso. Quando você só pensa em comer. Então, assim, você pensa que você vai começar a restringir alimentos, você pensa que você vai fazer uma dieta para se sentir mais bonita, você vai fazer... Preocupação excessiva com volume, né? Com quantidade, com ausência. Ou então, às vezes, solta de uma vez. Então, seja, para pensar assim, quanto tempo da sua vida você está dedicando para pensar no que você vai comer e na comida. Isso já seria um transtorno. Eu acho que muito radical, eu diria assim, de comportamento, né? Eu pensando como é que eu comecei... No começo, existe uma tendência das pessoas acharem que você tá mais saudável. Sim. Eu parei de tomar refrigerante, beleza, pra saúde é ótimo, né? Mas aí eu parei de comer carne, mas aí eu parei de lanchar na escola. Aí falar, nossa, ela só não está comendo coisas ruins, então isso é muito bom, né? E aí chega um momento que não começou assim, eu parei de almoçar e jantar. Almoçar e jantar sempre, almocei e jantei. Só que chega uma faixa etária, que no caso, quando eu tinha 10 anos, que almoçar e jantar não é o suficiente. Porque você emagrece só almoçar e jantando. Eu, hoje adulta, eu não só almoço e janto, eu como mais do que isso. Então, assim, uma criança que só come as refeições, ou que fala que vai parar de comer alguma coisa, ou isso já é um alerta, né? O pessoal fala assim, essa coisa... Eu falei com algumas profissionais, elas falam que hoje em dia é muita moda a pessoa virar vegetariana e vegana, né? Existem, normal, sabe? Uma opção, né? Não é uma questão só alimentar. Uma criança, uma adolescente que já está reclamando da autoestima, que passou por alguma mudança muito recente, algum trauma, e vem com essa ideia, agora eu vou ser vegana, depois de, sei lá, levar fora. Liga a luzinha vermelha, né? Talvez pensa o que está acontecendo e por que tem que ser tão radical, sabe? Nessa faixa etária. Será que ela já tem toda aquela consciência da carne, sabe? De onde veio isso? Se a família também não tem essa questão, sabe? A gente também sabe que na adolescência é normal que esse adolescente queira ficar mais recluso, ele procure mais a solidão. Sim. Mas evitar a vida em família também pode ser considerado um sintoma? Eu acho que, assim, social, pra mim, pegou muito. Eu vou ser bem honesta, a impressão que eu tive é que agora faz muito tempo, eu tenho quase 40 anos. Tô fazendo você buscar, né? A gente tá fazendo ela... do tempo. É que tem coisas que a gente acha que a gente era, que a nossa família fala que não era assim, né? Sim. Mas, assim, eu sempre fui muito brincalhona. Eu gostava quando eu era criança, né? Sim. Antes de começar a entrar na pré-adolescência, antes dos hormônios, né, chegarem, eu gostava de piada, andava de bicicleta, tinha muitos amigos. Aí, quando eu comecei a entrar na pré-adolescência, que comigo foi junto com o desenvolvimento da anorexia nervosa, eu comecei a ser muito estudiosa, eu comecei a evitar amizades. Não era por causa da comida, era uma coisa que veio junto. Eu acho que tem a ver com a autoestima, né? Eu começava Você criou uma célula de proteção ali pra você, né? Uma bolha você vai criando, né? Isso. E
E aí eu também comecei a querer ter comportamentos de adulto, né? Que os adultos aprovassem. Só que aí isso me ajudava a não estar perto de outras crianças, né? Porque aí quando você tem um embate, fica muito claro que você está diferente. Então eu não estando perto de outras crianças, eu não parecia tão diferente. Entendi. Então a minha vida mudou muito, assim, meu comportamento, eu comecei a ser uma pessoa muito obediente, assim, sabe? Entendi. Não ficava fazendo piada, essas coisas que... Ou seja, se o pai for analisar ali o comportamento, ele mudou. percebe que tem uma perda, mas ele também tá vendo um ganho, porque ele tá vendo aparentemente um amadurecimento desse adolescente. Que não é real, né? Tá sendo mascarado por um problema que tá vindo ali atrás, exatamente, né? Exatamente. Muito, muito interessante pensar nisso. E tem uma parte do filme, vamos falar um pouquinho do filme agora, né? Foi uma trajetória difícil pra você, porque você, como cineasta independente, imagino que não seja uma coisa tão, né, uma coisa tão fácil de se fazer no Brasil, pra que ainda não tem. Foram 12 anos. Então, é isso que a gente ia falar, né? Foram 12 anos pra você começar começar não, terminar a captação. Dinheiro pra filmar, Você teve alguma dificuldade a respeito do tema em si? Então, uma coisa que eu percebi é que sempre foi eu sempre me inspirei na minha história, entre aspas. Eu queria que fosse uma menina que passasse por transtorno alimentar no começo da adolescência, né? E a gente vive num mundo do cinema, um mundo do audiovisual, é muito mundo de solteiros. Então, e é muito mundo de homens. A maior parte, se você for procurar o cinema no mundo, a maioria dos diretores, das comissões são homens. E a gente estava falando disso agora há pouco, né? De você se colocar no lugar do outro sexo. Sim. E eu sentia desde o começo, principalmente as primeiras comissões para quem eu apresentei o projeto para conseguir verba, eram só homens de meia idade, muitas vezes sem filhos. Então, eu via assim a cara deles de tipo assim... Era uma temática distante para aquele nicho de pessoas. São pessoas que não criaram ninguém, não precisam, Entendi. sabe? Vivem para si. Então, não é um julgamento, porque eu fui assim a maior parte da minha vida. Eu tive um filho agora recentemente. Mas as preocupações são outras, né? Eles falam, qual a importância social disso? Né? Eles não conseguem ver qual a importância, a gente vê. Sim. E falar assim, e eu recebi muito feedback, porque a gente recebe, quando você manda para o edital do governo, tem alguns que dão feedback para você, por que você não foi contemplada e tal. E assim, desculpa falar assim, mas eu consigo perceber quando era um homem e quando era uma mulher. Porque quando era uma mulher, a mulher fala, assim, o argumento, geralmente a nota era maior. E eles falam, a justificativa dessa nota é um tema muito relevante, é importante falar sobre isso. A gente necessita de diretores protagonistas femininos, né? É complexo, é um personagem complexo. Agora, quando era de homem, vinha assim: essa garota não sabe o que quer. Entendi. Então era não acontece nada. Acontecia quase que uma indiferença, né? A pessoa, na verdade, nem por mal, né? Mas talvez aquela pessoa não tivesse contato com uma realidade, né? Para poder sentir aquilo, né? Para sentir aquela mensagem que você estava passando, né? Não conhece crianças, adolescentes, né? Sim. Não, pessoas em formação, conhece adultos. Então, agora, uma coisa, então, e aí você filmou ele e ele terminou de filmar em 2019, e aí veio a pandemia, né? E eu tive um filho. E teve um filho. Sozinha. Quer dizer, sozinha com meu marido, mas assim... Dentro de casa, sozinha, né? E foi isso, eu tive um filho dentro de casa. Então, e agora, né, em 2023, você lançou ele dia 17/11, ele estreou, né? Isso. Chama Diário de Viagem, pra quem tá ouvindo a gente quiser procurar, mas ainda está em cartaz aqui no cinema de São Paulo, né? Então, a gente passou já pelo circuito de cinemas nas grandes cidades, e aí, no começo do ano, ele saiu das salas de cinema tradicionais, e agora ele tá nas salas de cinema Céus. Mas são vários lugares, é só em São Paulo agora, né? Entrando no Instagram do filme, a pessoa consegue ter acesso aos lugares, né? Ver. Tem no Cine Olido, que é aqui perto, né? E tem todos os céus. Eu acho que em São Paulo tá em todos os céus. Tem Cidade Tiradentes, tem Perus, vários lugares. Que legal. E vai pro streaming também, você falou, né? Vai pro streaming a partir do dia 19 agora. Vai ser pelo Canal Brasil e o
os filmes do Canal Brasil dá pra assistir via Globoplay. Então se você procurar o nome do filme, no final do mês você vai poder assistir. Ah, que legal. E o filme, pessoal, conta a história, né, de uma menina que vai fazer um intercâmbio num outro lugar, né? Sim. Irlanda, né? Irlanda. Ela vai pra Irlanda, né? Ela é mandada pro intercâmbio. E nesse momento, até tem uma cena muito legal, porque eu e o José já assistimos o filme. Ela entra no avião e ela acha que vai dar certo em outro lugar, né? Vai ser diferente. Isso era uma coisa que a gente queria falar. Quando a gente tá passando por um problema, a gente acha que às vezes mudar de lugar vai resolver. Sim. E não resolve, porque o problema vai junto e com volta com ela, né? Porque você, na verdade, o problema é a sua relação com você, né? Eu acho que eu li em algum lugar que a relação mais longa que a gente tem na vida é com nós mesmos, mas a gente nunca dá importância pra isso, né? Como a gente tá se relacionando com a gente, ela não né? tava indo sozinha, ela tava indo com ela mesma. Ela tava indo com ela. E aí, partindo disso, né, inclusive o filme conta a história de uma menina que superou. Isso é muito importante, que traz a tua mensagem de que realmente tem jeito, né? Sim. E eu queria perguntar pra você, quando você estava vivendo o problema, quando você estava vivendo essa situação, o que fez você pensar, preciso de ajuda, ou isso daqui não é normal, eu preciso fazer alguma coisa pra melhorar? O que aconteceu com você? O que te chamou a atenção que você falou, opa, agora eu não tô mais achando isso aqui normal, agora eu preciso olhar pra isso de um jeito diferente? Eu acho que tem uma coisa assim, que desde o começo eu me sentia diferente. Eu lembro que quando eu ainda não estava com a doença tão crônica, passou pela minha cabeça, falou, será que eu peço para os meus pais para ir para um psicólogo? Só que surgiu a ideia, né? Me surgiu. Quando vinha a tristeza ainda, porque chega um momento que você tá apática, né? Mas no começo da doença, eu tinha muito altos e baixos. Tinha momentos que eu achava, tipo assim, um mundo muito lindo, eu via uma música, aquela coisa de adolescente, né? A gente entra, e tinha momentos que eu chegava na escola chorando, assim, mas não sabia explicar por quê. E nesse momento, passou pela minha cabeça pedir para os meus pais, mas eu via a vida dos meus pais, eu falava, nossa, eu tô sendo mimada. Porque na minha família eu nunca vi alguém indo para um psicólogo, eu nunca vi alguém tirando férias na minha família. Então, assim, eu me sentia meio assim, será que eu sou fraca? Em relação frescura. Eu tô sendo fresca e essas pessoas ao meu redor aguentam muita coisa, né? Então eu tenho que ser mais forte. Eu sempre colocava assim, aí eu não falei, eu falei, eu tenho que ser mais forte. Quanto mais você se aperta, pior você fica. E aí, depois disso, que você decide que você vai ser mais forte, parece que começa a vir uma apatia, né? Então, eu acho que esse momento de apatia que você não chora, você não sente pelos outros. Você para de sentir as coisas. Aí é perigoso, porque realmente você não vai pedir ajuda, porque e a gente tem a capacidade, né, de ir desligando, né, esse contato com o mundo de fora e diminuir as sensações, né, que você começa a ficar menos sensível, né? Exatamente. Como se fosse se proteger, só que aí você tá indo pro pior momento. E assim, uma coisa que foi muito, muito clara pra mim, um momento, foi que, eu falei pra vocês, eu sou imigrante de sul-coreanos, e nesse momento, quando eu tava já, eu acho que bem magra, mais ou menos na 8ª série, teve um reencontro das duas Coreias. E toda a família coreana tem alguém separado, né? E a minha avó tava viva nessa época, ela veio pra minha casa, porque ia passar no jornal e ela não queria ver sozinha. Porque ela tinha irmãos lá, né? Irmã. E os pais, ela deixou que já tinham morrido. E aí ela queria ver no jornal o reencontro das famílias. Aí ela veio, quando eu voltei pra casa, eu vi que a televisão tava ligada, tava todo mundo assistindo televisão e todo mundo começou a chorar. E eu vi aquilo e fiquei pensando, qual a desculpa eu vou dar hoje pra não jantar? E entrei no meu quarto. Só que quando eu entrei no meu quarto, eu me senti estranha, sabe? Tipo, quem são essas pessoas? Por que elas estão chorando, sabe? E aí eu percebi, mas assim, como criança você não vai fazer nada a respeito, né? E ao mesmo tempo, foi na mesma época que meus pais estavam me levando pro médico, muito preocupados comigo, eu não entendendo por quê. E aí eu fui vendo que a minha família foi ficando muito, muito sensível, sabe? Muito no meu pé, na verdade, na minha visão. Na verdade, todo mundo muito todo mundo acabou sentindo como é que fala? Essa sua falta de sensação acabou fazendo com que as pessoas ficassem mais sensíveis, né? E tudo era alarmante. Tudo que eu fazia era assim, tipo, todo mundo tava agindo como se fosse o fim do mundo, na minha visão. Sim. Tipo, só não comi hoje, sabe? Só briguei hoje.
É que já tinha chegado num ponto aonde tava uma coisa a mais, né? Então talvez fique aí... Essa restrição de liberdade pra mim pegou. Eu acho que meus pais precisaram começar a falar um monte de não pra mim. Entendi. Pessoal, nós estamos ao vivo. Vocês estão ouvindo aí um toque de celular. O que acontece? A gente acabou esquecendo de desligar o volume do celular. Acontece no ao vivo. Atende. Atende, fala, estamos... Isso acontece, né? Acontece. Faz parte. E, então, voltando aqui, falando aqui do filme... Fica uma dica, então, quando você sentir que a pessoa que está passando por esse transtorno começar a ficar menos sensível, nada mais abala ela, né? Sim. É uma coisa que, assim, precisa muito para tirar ela daquela apatia que ela tá. Sim. Né? Então, isso talvez seja uma questão bem importante, né? É bem importante. Porque mesmo a gente percebendo que tem alguma coisa errada, a gente nunca vai considerar aquilo... eu acho que você se desvaloriza tanto que você não acha que aquilo é válido de ser falado. Então outra pessoa tem que te mostrar que você é importante, que o que a sua falta, você faz falta e que você não comer importa pra ele, sabe? Sim. Porque chega um momento que pra pessoa, tipo assim, eu não valho nada, não vai fazer diferença nenhuma. Uhum. E tem um pouco disso também, né? Você querer usar isso como um enfrentamento para testar o seu valor naquele núcleo familiar, né? Exatamente. Vamos ver até que ponto que essa pessoa vai sentir minha falta. Eu não estou me sentindo vista, então eu deixo de comer, né? Que a gente até estava falando, né, José, antes de vir para cá, que esse deixar de comer tem a ver com a vontade de viver, né? Porque o que nutre a nossa vida? É comida, né? Então, quando são as pessoas, né? O alimento e as pessoas ao redor. Então é quase uma vontade de deixar de viver, né? Ou de testar vida, aquela pessoa que tá com a gente pra ver se a nossa vida realmente importa, né, Paula? Isso é uma coisa bem relevante, eu né? fazia isso com a alimentação e eu fazia que eu sentia que ninguém percebia e é até uma coisa que talvez eu nem conversei disso com os meus pais, porque o negócio da comida é tão urgente que eu às vezes eu sentia, não sei se eu fazia isso mesmo, que eu não falava com ninguém pra ver se alguém ia perceber. Olha só. E isso é muito interessante, né? Porque a gente, como pais, nós somos testados, né? Porque você sabe, meu filho tem um negócio muito engraçado. Quando ele tá conversando comigo e ele percebe que eu não estou prestando atenção, ele começa a falar umas coisas esdrúxulas, assim. Então, se ele tá falando comigo, mãe, o que você acha da gente fazer isso aqui? E ele percebe que eu não tô prestando atenção, ele fala, então, porque o dinossauro, ele subiu, mãe, e pulou, assim, uns 300 quilômetros de altura. Sabe assim, ele fala umas coisas totalmente desconexas. E aí eu paro e presto atenção. Ele fala, bom, tá ouvindo, hein? Então você vê, eles testam a gente. Então, até nessa questão a gente tem que prestar atenção se de repente não é um teste só pra falar, me importo com você. Sim. Né? Eu te vejo. Tem um programa também até de uma moça famosa agora. Garbin. Isso, Diana Garbin. Ela fala, eu vejo você, né? Eu te vejo. Porque tem muito a ver com essa questão corporal. A gente quer ser visto, quer ser amado, quer ser aceito, né? Uhum. E então a gente quer deixar aqui o Instagram, né? Que é o Sobre Nossa Visão Distorcida, que eu já vi que tem muitos depoimentos bacanas, né? Muita coisa legal para quem tá começando a se identificar com esse tema, ou para pais, para irmãos, para os avós, para os tios. Para entender um pouco a cabeça daquela pessoa, né? Para entender mesmo um pouco. Para mim, depois de ter me recuperado há muito tempo, eu gosto de ler o que as meninas falam, porque eu ainda me identifico com a personalidade delas. Você passou do momento de estar vivenciando a situação para agora se colocar numa posição de ajudar quem tá precisando de ajuda, né? Sim. Então, você vivenciou tudo isso e você está transformando isso numa coisa que vai ajudar outras pessoas, mas assim como o filme. Eu não vejo só ajudar os outros. Eu vejo, às vezes, coisas que elas falam, que eu falo, nossa, elas estão... Porque elas estão se recuperando mais novas, né? Uhum. Eu falo, nossa, se elas estão tendo uma generosidade com elas que eu não tive comigo. Aí eu meio que lembro de mim e falo, nossa, olha como eu era uma pessoa... Uma menina inteligente, sabe? Sim, que às vezes a gente esquece, né? Sim. Então eu acho que mesmo é um relembrar e reforça as suas posições, exatamente, né? Exatamente. Que legal. É uma ajuda. Então faz o convite pro pessoal que tá ouvindo lá para ir assistir o filme. É isso, o nome do filme é Diário de Viagem. Vocês conseguem ver onde ele tá passando na conta Diário de Viagem, filme oficial, tudo junto. E dia 19 a gente entra no streaming no Canal Brasil, que é via Globoplay.
E qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente pelo Consciência 81, né? Que a gente também vai ter o maior prazer, né? Eu e o José já fomos espectadores, o filme é super recomendado. E se você tá passando por alguma questão assim, eu quero te indicar também, ó, Mulheres, Comidas e Deus, é um livro super legal também, que fala sobre alimentação e a nossa conexão. E vou deixar uma frase aqui, que inclusive é de uma entrevista da Paula que eu vi, se você tem ou conhece alguém que está sofrendo, tem cura, tem tratamento, procure um profissional, tudo é possível, né, Paula? Sim, tudo é possível. Quero agradecer vocês. E só uma coisa, claro. Eu acho que assim, a gente tem que confiar mais nos médicos, todo mundo tem uma visão profissional, mas a gente tem que confiar. Minha irmã falou isso quando eu tive filho, ela falou assim, confia no seu instinto. Isso. Existe uma inteligência dentro de nós que sabe exatamente o que a gente precisa fazer em cada momento. Eu quero agradecer a sua companhia, espero que vocês tenham gostado. A Paula voltará em outros programas, a gente vai combinar. Fiquem com Deus, um ótimo sábado. Obrigada, Paula. Obrigada a vocês.